Estamos no ar e no programa de hoje tem uma super entrevista com o quadrinista Mário Cal. Ele vai falar tudo sobre o quadrinho Pieces, Partes do Todo. Ainda vou contar tudo o que está rolando no cinema, na internet e sobre games. Fica comigo porque o programa tá muito bom. Daniel Kaluuya já fez a série Black Mirror. Vai ver agora o personagem Chris, que vai passar o final de semana na casa da família da namorada dele. Essa visita começa a ficar estranha e Chris percebe um comportamento exagerado e hospitaleiro da família, em uma tentativa de lidar com a relação interracial. As coisas só vão piorando e o jovem vai fazer descobertas perturbadoras. Sobre esse terror, saiu um vídeo que mostra um pouco dessa família. Vamos ver. You got your toothbrush? Sure. I ain't never seen you like this before, bruh. Meeting families, taking road trips. Rose Armitage. She is a nurse and she's 26 years old. You said I was the first black guy you ever dated. Yes. Rose's family's really close. Call me Dean and hug me, my man. Her dad is a retired brain surgeon. He makes a lot of dad jokes. So how long has this been going on, this thing? Her mom is a shrink, so she's worked with people's minds her whole life. Do you smoke in front of my daughter? And her brother Jeremy is a loose cannon. It's all about this. It's a strategic game. Sink into the floor. Wait. Sink. What are you? Imagina você ser contemplado com a possibilidade de realizar 7 desejos. Claire, uma garota de 17 anos, vai ter essa chance. Ela ganha uma antiga caixa de música que vai conceder a ela desejos. Mas tudo tem um preço e ela vai aprender da pior maneira. How is this possible? 7 desejos está previsto para 3 de agosto. A Disney divulgou um clipe da música Saber Quem Sou, do filme Moana, em todas as línguas que ela foi dublada. Olha só como ficou. Aqui no Brasil, Moana foi dublada por Anne Gabriele. Nós do Universo Épico entrevistamos ela e se você perdeu, pode ver esse bate-papo no YouTube da TV Câmara Campinas na playlist do programa. E tem romance chegando nas telonas baseado em um livro best-seller. Saiu o trailer do filme Febre da Tulipa. Dá uma olhada. In 1634, Amsterdam was captivated by a flower. Rich and poor gambled on the tulip market. Holanda, século 17. O ator Danny DeHaan vai interpretar o artista Jen, que é contratado para pintar o retrato do casal Sandvoort. I've decided to engage the services of a painter. Don't move. E imediatamente se apaixona pela jovem esposa do rico comerciante Sofia. Completamente envolvida no romance e cansada da existência infeliz ao lado do marido, ela decide fugir de casa para viver o amor. Febre da Tulipa ainda não tem data de estreia. Você que é fã de Star Wars, presta atenção no que eu vou falar. Uma joalheria de Tóquio fez um item de colecionador da máscara do vilão Darth Vader, em tamanho real de ouro em 24 quilates. A peça foi feita em comemoração aos 40 anos de lançamento da saga. Só que tem um problema, ela vai pesar um pouco no bolso, porque custa 4.400.000 reais.
O novo filme da DC Aquaman já está em produção. A Warner confirmou nessa semana o início das filmagens e divulgou o logo oficial do filme. Aliás, até o diretor James também foi ao Twitter mostrar a primeira foto oficial do set de filmagem. É a primeira vez que o Aquaman, o Rei de Atlântida, vai ganhar uma adaptação para as telonas. E fique tranquilo, que ele não vai ser nada parecido com aquele dos desenhos animados. O filme só estreia em dezembro do ano que vem, mas para matar a ansiedade, nós vamos conferir o personagem no filme da Liga da Justiça, que estreia ainda esse ano. Gostei. Por milhares de gerações, os pistoleiros foram cavaleiros que juraram proteger nosso mundo da chegada das trevas. E depois de muita espera, finalmente saiu o primeiro trailer do filme A Torre Negra. Baseado na série de livros de Stephen King, o filme promete aliar as melhores qualidades do escritor com o talento dos atores Matthew McConaughey e Idris Elba. São apenas sonhos. Eles não são reais, Jake. Na história, vamos acompanhar Roland, o último pistoleiro de um mundo esquecido, na batalha contra o misterioso Homem de Preto. Quem vai se juntar a ele nessa aventura é Jack Chambers, um garoto de Nova York que viaja para esse mundo desconhecido através de um portal. Quem é você? O filme promete contar com muita ação, drama e também terror, que é a marca registrada de Stephen King. Eu não miro com minha mão. Aquele que mira com a mão esqueceu o rosto do pai. A estreia está prevista para 4 de agosto. Eu não mato com minha arma. Mato com o meu coração. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem as novidades dos games e o nosso bate-papo com o quadrinista Mário Cal. Eu volto já. Estamos de volta e você que é gamer, fica ligado porque tá cheio de coisa legal chegando. Aproveitando o lançamento do filme Guardiões da Galáxia, a Warner Bros. Games divulgou um vídeo do jogo. O Senhor das Estrelas, Gamora, Drax, Rock e Groot descobrem um artefato de poder indescritível. Cada um dos guardiões tem um motivo próprio para querer essa relíquia, assim como uma inimiga implacável que é a última da sua espécie e vai fazer de tudo para conseguir esse artefato. Why don't you relax, you big wooden baby? We're just going deeper into the old creepy temple to stop a literal murderizing machine. What's the worst that could happen? So this is how I die. Vão ser 5 episódios no formato Telltale, onde suas decisões e ações mudam o rumo da história. E se você é assinante da PlayStation Plus, confira os jogos que já estão disponíveis e de graça. Para o PS4, o destaque fica por conta de 2 jogos. Tales from the Borderlands, uma série de 5 episódios situada no mundo imperdoável de Pandora. A história segue a jornada de Rise e Fiona, que são unidos para recuperar uma fortuna que ambos acreditam ser deles. Em Abzu, você vai mergulhar num oceano cheio de vida e maravilhas. Um jogo bem diferente do que você já viu. Ainda para o PS4 e para o PS Vita tem Typewriter e Laser Disco Defender. Já para o PS3 está disponível Blood Knights e Port Royale 3. Hello, brother. Uma sequência para o jogo Darksiders foi revelada. Os jogos lançados em 2010 e 2012 foram muito bem recebidos pela crítica, e os fãs já aguardavam ansiosamente o lançamento de uma continuação. Em Darksiders 3, os jogadores vão controlar Fury, em sua missão para caçar e eliminar os 7 pecados capitais, em busca de salvar a Terra da destruição.
O jogo está previsto para 2018 e terá versões para PS4, Xbox One e PC. E agora a gente vai falar com o Mário, e ele que veio apresentar pra gente aqui o novo trabalho dele, um novo quadrinho, que é Pieces, Partes do Todo. Isso aí. Mário, sobre o que fala, né, essa nova obra sua? Bom, Pieces, essa nova edição, lançada no passado pela Jupati Books, ela é uma retomada da série Pieces que eu comecei a produzir em 2004. E a ideia dela é reunir histórias curtas sobre pequenos momentos da vida cotidiana, onde a minha ideia é trazer o leitor para refletir sobre esses pequenos momentos, assim, o que eles significam na vida das pessoas, qual o impacto dramático, psicológico que eles têm. Então, a sensação que eu quero passar é como se você estivesse num banco de praça, vendo pessoas passando e você captura um pedaço da vida delas. Então são quantas histórias? Na parte do todo são 7 histórias. 7 histórias. Isso. E cada uma é independente, cada uma tem uma personagem diferente. Sim, tirando a primeira e a última história, que são parte 1 e parte 2 da mesma narrativa, todas as outras histórias são personagens individuais, assim, cada história é fechadinha. Aí você estava contando, né, o Mário estava falando pra gente, que a primeira história você começou lá em 2004. Isso. Isso. E aí, só que o processo, né, de roteirizar, né, de coletar essas histórias, não foi tão demorado, né? Você, pra concluir, levou o quê? Eu comecei a produzir a série Pieces em 2004, e a primeira história desse livro é uma história daquela época. Tanto que ela tem um caráter mais autobiográfico, uma coisa que hoje já não é mais real para mim como autor e para mim como ser humano. Quando eu decidi retomar a série, o ano passado, eu pensei em revisitar essa história e produzir novas histórias, com várias das ideias que já estavam sendo cozinhadas há um bom tempo. Eu produzi tanta coisa nos últimos 10 anos e eu falei, bom, é hora de voltar para elas e revisitar essas ideias antigas. E aí o pessoal de casa, né, pode esperar o quê do quadrinho, né? Traços, influências. A influência é inspiração, né, que você, ao longo dos anos, foi captando. Sim. Aí. Eu costumo dizer que a gente é um poço de influências. Cada artista é uma coisa muito particular, muito individual. E em todo o tempo que eu produzo quadrinhos profissionalmente, já tem aí 10 anos, né? Muita gente interessante apareceu, muitos artistas novos, e eu acabei conhecendo muitos deles e tive até o privilégio de me tornar amigos, professor, colega de vários deles. Então, as minhas influências, elas estão sempre mudando, sempre tem alguém interessante novo. Nesse quadrinho, ele tem bastante influência de Will Eisner, bastante influência do Fábio Moon, do Gabriel Bá, bastante influência do Craig Thompson, Terry Moore, que são autores que costumam falar sobre cotidiano mesmo, com uma pegada mais poética, mais introspectiva, mais filosófica, mas ainda assim sem perder a questão do urbano. Então são histórias de pessoas normais na cidade, vivendo vidas como a de qualquer outra pessoa, mas que a gente tira um tempinho para analisar o que elas pensam lá por dentro, o que acontece com elas lá dentro. Quando a gente olha uma página, né, aqui do seu quadrinho, e aí a gente encontra tanto detalhe, é rápido. Para você é profissional, né? Já tem 10 anos, tem vários prêmios, ganhou vários prêmios, mas é demorado para fazer uma página, até o Fabiano, nosso editor, vai colocar aqui pra gente no Chroma. Você escolheu uma daqui, né? Da página 8, por exemplo. Tem, né, vários personagens, tem muito... uma câmera, né, alta no fundo, com várias pessoinhas. Então, e é complicado? É difícil? Então, por incrível que pareça, hoje eu acho mais difícil escrever do que desenhar. Até eu conseguir chegar num diálogo interessante, numa trama legal, uma história que eu ache assim, digna de ser publicada, eu levo mais tempo do que sentando para desenhar de fato a página. Então essa questão de ter muito mais prática como desenhista do que como escritor me faz ser um desenhista mais rápido. E aí são anos de prática, todas as técnicas, todo o software dominado, todo o material dominado, vira uma questão de qual é a melhor forma de você narrar aquela história. Qual é a forma mais interessante para mim e para o leitor de olhar aqueles acontecimentos, sem cair no clichê de uma página tradicional. E você falou em técnica, né? Qual foi a técnica utilizada nesse daqui? Porque, pelo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né?
ele utiliza de várias técnicas, aquarela para colorir, aí utiliza um material e aí faz um insert. Isso. Né? E esse daqui, especificamente? Bom, o Pieces ele é todo preto e branco, então parte dele foi feito no papel mesmo, lápis, nanquim, pincel, ou seja, tinta de verdade no papel, e a outra metade dele foi feita digital. Então eu fiz o rascunho a lápis no papel e finalizei usando o software. E aí com a mesa digitalizadora, tablet e tudo mais, que eu considerei que foi um dos motivos pelo qual esse livro foi feito tão rápido. Né? Desenhar à mão envolve um processo um pouco mais longo do que desenhar digital. Então, por isso, nesse livro eu optei para o digital. Muito legal, Mário. Olha só, no próximo bloco a gente vai continuar falando aqui sobre a obra dele e ainda sobre o mercado, então não saia daí. O Universo Épico está de volta e a gente está falando aqui no estúdio com o nosso convidado Mário Cal, ele que é, né, o autor de Pieces, Partes do Todo. Olha aqui, né, a contracapa do livro, né, bem legal, né? Mário, fala pra gente, existiu, né, algum desafio para essa obra aqui? Ou, né, da primeira que você fez até agora, o desafio sempre é o mesmo? Eu acho que existe sempre um desafio de você se reinventar nas obras, né? Eu gosto de tentar, assim, trazer uma versatilidade para o meu trabalho. Então, como você comentou, trazer pintura, colagem, recursos de design misturados ao quadrinho. Então, o meu desafio sempre é não fazer a mesma coisa que eu já fiz antes, né? Tentar contar uma história forte, justa de ser contada, interessante, que é o que eu quero comunicar, mas ao mesmo tempo não ficar preso ao passado, não ficar muito atrelado a questões técnicas ou narrativas que eu já tenho usado. E aí, sem falar também na parte desafio financeiro de um projeto ser aceito por uma, né, por uma empresa. Exatamente. E ser publicado. Nesse caso, o Pieces foi publicado pela Jupati, que eles foram extremamente parceiros. Eu até queria mandar um abraço para o Lúcio, meu editor, que em setembro do ano passado falou: Mário, a gente faz o livro, mas você tem que me entregar no meio de outubro. E eu entreguei o livro no meio de outubro. Né? Sim, muito rápido. Muito rápido, muito... Foi corrido, mas até que foi bom. A adrenalina de ter que entregar no prazo foi interessante. Porque nós temos um prazo para Comic Con e eu queria ter o quadrinho para lançar lá. Mas acho que os autores de quadrinho, os autorais no Brasil, eles enfrentam, no geral, esse dilema. Como publicar o meu trabalho? Né? Então você tem, apesar de ter diversas plataformas, tanto de financiamento quanto de publicação gratuita, todo mundo quer ver o seu trabalho em livro, todo mundo quer, né, poder estar num evento vendendo o livro, colocar na estante. E eu acho que a editora foi muito parceira nesse sentido, ajudou bastante a visibilidade do livro, mas é um livro que, sinceramente, eu teria feito de qualquer forma, em qualquer jeito. Ou por financiamento coletivo, ou bancado o livro. De algum jeito ele iria existir. Uma questão é essa, né? Como publicar o meu livro? Uhum. E aí existe uma outra questão, né? Como viver disso, Sim. né? Essa é a grande questão, eu acho. Hoje você vive só dos quadrinhos? Não, eu posso dizer com certeza que eu vivo da arte. No geral, eu vivo do meu trabalho com a arte de alguma forma. Mas não é impossível. Não é impossível, é só difícil. Muita gente vive de quadrinhos porque eles conseguem trabalhos para mercados internacionais que pagam em moedas mais valorizadas e projetos mais, assim, contínuos e fixos, ou seja, histórias mensais para quadrinho de super-herói ou histórias fechadas para o mercado europeu. No Brasil, a gente não tem o meio do caminho entre o quadrinho de banca, que é mais próximo de Turma da Mônica, que no caso é o único que é produzido no Brasil de fato, né? Ou super-heróis, mangás e Disney, que não é mais produzido no Brasil. A ponte entre isso e o quadrinho de livraria, que é a graphic novel, que é onde eu me encaixo muitas vezes, o quadrinho com histórias maiores, fechadas, não tem nada no meio do caminho. Então, muitas vezes, as editoras não conseguem sustentar uma publicação autoral em bancas, que é onde poderia vender mais, porque os leitores não conhecem e não vão buscar esse título. E quando você fala de empresa de fora, o mercado de fora, existe uma proximidade no traço brasileiro com o traço americano, com o traço japonês? A gente tem um traço próprio ou não? Eu não diria que a gente tem um traço brasileiro. Você pode até dizer que algumas coisas mais do underground, do quadrinho mais de
de humor, talvez seja mais brasileiro. Mas culturalmente a gente sempre foi muito focado e muito influenciado nas coisas que vêm de fora. Então a gente consegue ver muito mais quadrinho brasileiro, feito por brasileiros, com influências americanas, europeias, japonesas e com pouca influência africana e indígena, por exemplo. E você acha que a tendência hoje é uma tendência forte? Hoje é uma tendência presente de não ter mais o quadrinho na forma física e ter ele só digitalmente? Digital. Eu vejo que tem crescido muito o digital, não por conta de e-readers ou e-books ou, por exemplo, publicações compradas de forma digital. Mas a internet proporciona para os autores assim, um campo infinito de publicação. Então, publicar digitalmente, assim como o meu quadrinho Terapia é publicado online, gratuitamente, e é feito dessa forma porque a gente quer contar uma história. Então, o que eu falo para os meus alunos, meus colegas é, você quer publicar o seu quadrinho, mas você não consegue pagar o livro, ou não tem uma editora ainda interessada no seu trabalho, você ainda não tem a maturidade suficiente, põe na internet, de graça, disponibiliza para as pessoas. Porque mais importante do que ganhar dinheiro com o seu trabalho é que as pessoas leiam o seu trabalho, que elas conheçam quem você é. Uma hora vai chamar a atenção de alguém. Exatamente, uma hora, se o seu trabalho é bacana e engaja com o leitor, ele vai criar esse ciclo. O leitor vai procurar o seu trabalho de outras formas. Então a internet, no caso do digital, esse acho que é o melhor caminho, na minha opinião. O Mário não para, ele tem vários projetos publicados e esse é o mais recente, né? Que foi publicado para a Comic Con. Isso. E você já está pensando em outra coisa? No que você está trabalhando? Dá para adiantar alguma coisinha para gente? No ano passado, eu inscrevi um projeto no PROAC, que é um edital do governo de São Paulo, e eu ganhei junto com o nosso roteirista, o Lucas Sanches, Oda, e é um quadrinho chamado Monstruário, e ele está previsto para sair na Comic Con desse ano, no final do ano. Então, estamos em produção, em breve vai ter novidades. Olha só, então quando estiver pronto, né, no lançamento, você vem aqui para contar e mostrar tudo pra gente, pode ser? Com certeza, faço Combinado? questão. Combinado. Ok. Mário, quem quiser te encontrar, saber mais sobre o seu trabalho, ou saber mais, né, sobre os quadrinhos que você já publicou, onde te encontra? Bom, o ponto de encontro é o mariocal.com, é o meu site. De lá você vai encontrar links para o Facebook, para o Twitter, Instagram, blog, portfólios e meu contato está lá também. E eu sou professor de desenho na Pandora Escola de Artes aqui em Campinas. Se vocês tiverem interesse em aprender um pouco mais sobre quadrinhos, é só me procurar por lá. Tá aí a dica do Mário. O mês de abril foi embora, maio chegou e veja o que veio com eles de séries e filmes. Rembrandt. His name is synonymous with masterpiece, and this, arguably, one of his greatest paintings. Sense8 está de volta com a segunda temporada. Escândalos e celebrações aprofundam um vínculo dos jovens com poderes especiais, enquanto eles reconstroem as vidas e tentam ser mais espertos e não serem pegos. Além desses lançamentos, o mercado de séries e documentários está em alta e vários outros projetos vão chegar em breve. Por que eu tô sendo alvo dessa câmera? Se você gosta de documentário, olha esse. Ainda em maio vai chegar Laerte, que vai contar a história do famoso cartunista Laerte. O documentário ganhou um trailer bem legal. Não, é um saco. Saco é um saco. Ah, bom, ah, bom. Qual é desse punho? Eu sou o punho de ferro imortal. É o quê? Vocês estão do mesmo lado.
Saiu o primeiro trailer completo da série Os Defensores. Embalado ao som de Nirvana, podemos ver pela primeira vez Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro reunidos em ação. E o resultado é incrível. A série ainda conta com a participação da atriz Sigourney Weaver com uma misteriosa vilã Alexandra. Anota aí na agenda, a série Os Defensores estreia no dia 18 de agosto e eu já estou preparado para a maratona. E você? Se você está com saudades da série House of Cards, a Netflix vai matar um pouquinho dela. Eles soltaram o trailer da 5ª temporada e as cenas mostram um caminho ameaçado para a reeleição de Frank. Depois de anos de espera, o aclamado livro de Neil Gaiman, Deuses Americanos, finalmente ganhou uma adaptação para a TV. A série foi produzida pelo canal Starz e vamos ver Shadow Moon, um ex-presidiário que, ao ser libertado, se depara com um mundo sobrenatural onde deuses vivem juntos a nós. Curioso? Então olha só o que os criadores têm a dizer sobre a série. Shadow Moon, this way. When we first meet Shadow, he's in prison, and the warden brings him into his office and reveals that his wife was in an accident. Good news, we're letting you out early. Bad news, your wife's dead. Shadow is broken. His life has fallen apart. And then he meets a mysterious old hustler who calls himself Wednesday, who offers him a job. I just happen to be in a hiring position, and I could be Mr. Wednesday with a shake of the hand. Shadow Moon thought he knew how the world worked, but he comes to meet Mr. Wednesday and finds out that gods exist, and they are walking around the earth with us. I think I'm losing my mind. There are bigger sacrifices one might be asked to make than going a little mad. There's a storm brewing between the new gods and the old. The power of fire is fire power. The old gods and new gods have the same power source, which is worship. Worship me. Pray to me like I'm your god. The biblical and mythical gods of old have been faded out. Nowadays we worship technology, media, money, fame. We're going to delete you. One click and you are overwritten. Without worship and without that belief that they get from people, the gods essentially lose all of their abilities, all of their standing, all of their power, and can ultimately die out. We need you, Spring, to fight them, to show the new gods who we are. War is coming, and Wednesday and Shadow are going across America to enlist old gods in a war against the new gods. Is this real? Did that just happen? It's still happening. A série está sendo exibida no Brasil pelo serviço de streaming Amazon Prime. It will be glorious, win or lose. Ponto final na edição de hoje. Obrigado pela companhia. Eu fico por aqui. E na semana que vem tem muito mais. Tchau!